Graça e paz, amém? Bem, todos já sabem, meu nome é Márcio, eu sou dessa comunidade aqui, IPI do Ipiranga, uma comunidade que eu tenho um grande carinho, um grande amor, porque foi uma comunidade que me abraçou, que continua andando comigo. Como já foi falado, eu faço parte do MAN, né? Ministério de Ação Missionária, e o nosso desafio é de realmente pregar o Evangelho, né? Eu estou fazendo parte de uma missão chamada Steiger. Hoje a gente está fazendo um trabalho de rua, e o tema é não desista de você. Foi um negócio que aconteceu assim porque a gente viu a necessidade de trabalhar com jovens que, por alguns motivos, têm se suicidado na Grande São Paulo, homens que perderam seus empregos, não tiveram coragem de voltar para suas casas. Não tiveram coragem de voltar para suas casas. Ali na Sé. E a gente tem trabalhado com isso. Essa oportunidade que Deus nos deu de trabalhar com esse povo, de como a gente transmitir o Evangelho para essas pessoas. Para jovens que de alguma forma têm se suicidado, homens que não querem voltar mais para suas casas. Que tarefa nós temos como cristãos? Ontem aconteceu um evento em Guarulhos, que é o mesmo evento, mas eu tive que ir pregar numa igreja. Hoje está acontecendo em São José dos Campos, o pessoal foi para lá. Semana que vem a gente vai estar lá em Curitiba, fazendo o impacto de carnaval. Então, ore por nós, porque Curitiba existe muita bruxaria. Então, ore pelas nossas vidas. Esse é o nosso papel como cristãos. Eu estava falando com o Pedro, né, com a Grace também. Eu falei, Grace, que nervoso. Né? Na nossa casa é sempre mais difícil. Mas Deus está à frente de todas as coisas, amém? É um privilégio fazer parte dessa igreja. Eu estava pensando que eu iria compartilhar com os irmãos sobre o que a igreja tem vivido. 75 anos. Imaginem quantas lutas, imaginem quantas batalhas para que isso aqui pudesse surgir. Né? Esses dias eu vi acho que não sei se foi no Instagram lá, que o púlpito era máquina de costura. Se eu não estou, olha só. Que legal, cara. Que legal. Eu confesso para vocês que quando eu li, eu fiquei emocionado. Cara, onde os caras começaram? E olha só a proporção que tomou isso aqui. Amém? Eu queria que a gente pudesse saber a palavra lá no livro de Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12, vai ser do versículo 1 até o 19. Atos 12, do 1 até o 19. Amém? Vamos ficar em pé em prol da palavra? Amém? Acertaram aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para os guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere.
Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo diante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou os seus anjos e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: esta louca, ela porém persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justificadas e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Que o teu nome seja louvado, seja bendito neste lugar, Senhor. Tudo que vai acontecer aqui, o Senhor vá à frente, Pai. Que realmente o Senhor nos ajude a viver isso como os seus discípulos viveram de forma intensa, Deus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode se sentar. Engraçado, eu fui destacando alguns versículos, mas aqui a igreja está passando por uma situação de perseguição. Mas se a gente pegar lá em Atos 2, capítulo 2, 47, a igreja estava crescendo em graça, estava crescendo em simpatia, o povo estava adorando, a igreja estava dando testemunho, e de repente esse cenário muda. Esse cenário muda. Por quê? Porque antes quem assumia era um governo romano. E assim, a igreja, de certa forma, tinha uma proteção. Aí quando a gente começa a ler esse capítulo 12 de Atos, já acontece uma outra mudança. A igreja começa a ser perseguida. Tiago é morto, Pedro é preso. Por quê? Herodes começa a assumir. O imperador Cláudio nomeia Herodes. Herodes começa a assumir o comando. E aí começa a perseguição da igreja. E Tiago é morto
e muda totalmente o cenário da igreja. Pedro foi preso, passou a noite na prisão. Mas primeiro algumas atenções que eu queria chamar. Pedro foi preso, acorrentado, e ainda tinha os soldados. Então a gente pode se dizer que para Pedro sair da prisão, impossível. Impossível. Nem se fosse, não tem aquele filme lá, Missão Impossível, com Tom Cruise? Nem Missão Impossível. Pedro ser solto. Impossível. E outra coisa que eu vejo é a tranquilidade de Pedro sendo preso. O cara estava acorrentado, vários soldados, não lutou contra a sua prisão, que foi uma prisão de forma injusta, Quantos irmãos nossos estão presos de forma injusta em outros países? Quantos irmãos nossos estão sendo mortos, como foi Tiago? Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo meu, ora, porque um missionário da missão Cários foi morto. Mataram ele e o seu filho por uma milícia jihadista no país muçulmano. A perseguição ela continua acontecendo em todos os sentidos. Se a gente fizesse uma retrospectiva dessa igreja, da forma das coisas que ela foi acontecendo, para que virasse esse templo, imagine quantas perseguições, ou de que não vai dar certo, ou de que vai acontecer isso, ou de que o dinheiro não vai dar. Não é? O dinheiro não vai dar. Esse dia a gente viu aqui o irmão Osni testemunhando pelo que a igreja estava passando financeiramente, a situação lá no MAN, o que estava acontecendo. Tantas coisas, tantas perseguições. A questão das ideologias que têm surgido. Jovens que têm ido para a faculdade e, de repente, vai se desconectando da igreja. Porque são tantas ideologias, são tantas crises, tantas inseguranças. É dessa forma que a gente tem vivido. Mas como nós vamos ter resposta a tudo isso? Como nós vamos ter resposta a tudo isso? O que eu vejo o cenário aqui é que Pedro vai preso, mas é interessante, porque o relato lá diz que tinha uma igreja orando, intercedendo por ele. Intercedendo por ele. De repente, esses irmãozinhos podiam falar assim, ó, cara, vamos ver se a gente arruma aí um armamento e vamos tentar tirar Pedro da cadeia, cara. Vamos tentar, vamos lá, vamos tentar. Mas a gente precisa entender que nós temos a maior arma. A maior arma é a oração. A maior arma é a oração. Por que eu estou falando isso? Eu fui fruto de oração. Pense num cara totalmente louco. Totalmente louco. Desconecto do que era a vida. Oração. Minha irmã estava lá, joelho no chão. Eu me lembro quando eu liguei para ela, eu falei assim, aconteceu alguma coisa louca comigo, eu não sei o que é. Ela falou, aparece aqui na igreja. Eu fui na igreja, quando ela me viu, eu chorava igual uma criança. Fruto de oração. Fruto de oração.
É orar pelo seu filho não está aqui, ora por ele. É o fruto de oração. É oração. É através da oração que as coisas funcionam. Eu não vejo outra coisa a não ser oração. O nosso papel é falar de Jesus para essas pessoas, para esses jovens, mas o principal papel é de orar. E a gente não chega, só faz o evangelismo. Cara, a gente pega o contato. Eu falo para o cara assim, ó, segunda-feira eu vou te ligar. E eu ligo para o cara, e o cara toma um susto. É aquele cara lá que estava naquele dia lá na Paulista, é isso e tal. Pô, vamos tomar um café, vamos conversar sobre Deus, o que você pensa a respeito. Esse é o papel. Mas para que isso aconteça, precisa ter oração. Precisa ser testemunho de vida. Eu tenho encontrado tantos jovens na área homossexual, jovens que se tornaram homossexuais, que foram expulsos de casa. Imagine a cabeça desse jovem. O cara vai se matar. O cara vai se matar. Minha família, que era para gostar de mim, não gosta. Me expulsa de casa. Olha que loucura. E sabe o que eu fico mais... Cara, tenha misericórdia de mim, Pai. É que são famílias cristãs. Não entende o processo. Não entende. Não entende o processo. Que o nosso papel é cuidar. O nosso papel é orar. Quem vai transformar é Jesus. Pode ser hoje, pode ser daqui a não sei quantos anos. Pode ser que eu morra e não veja isso. Esse povo teve o privilégio. Estavam orando. De repente poderia acontecer de Pedro ser morto. E de repente eles ficarem tristes e falam assim, pô Deus, nós oramos tanto para que o Senhor o livrasse, mas ele foi morto. Muitas vezes a gente trata a morte como não livramento. A gente trata a morte como não livramento. Eu cuidei da minha mãe até ela morrer nos meus braços. Minha mãe morreu de câncer. Até morrer nos meus braços. O último suspirar. E eu orava a Deus, pô, cura minha mãe. E depois eu falei assim, não é isso. Eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade. Mas eu falava uma coisa para ele assim, eu falava assim, ó, Deus, é o seguinte, se o Senhor não vai curar, que o Senhor a leve em paz. E ela morreu em paz. E foi, vou dizer uma coisa para vocês, o melhor momento da minha vida. Sabe por quê? Eu não tinha passado tanto tempo junto com a minha mãe. Era trabalho, noitada. Depois que eu me converti, fui me aproximando. Aí quando a minha mãe morreu, eu falei, cara, esse tempo que Deus queria. Minha mãe doente, mas mesmo assim a gente dava risadas junto, cara. É isso. É esse o papel da igreja. Mesmo que as coisas não aconteçam da nossa maneira, Deus está no controle. Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Mas só que mesmo assim Deus foi fiel com esse povo que orava. Pedro foi solto. Eu imagino que Pedro estava dormindo pra caramba. Cara, que os anjos chegaram lá, tipo... Quando ele cai, ele fala... Depois que ele percebe... Olha só que tranquilidade. Dentro de uma cadeia, numa cela, acorrentado... E o cara é um momento bom de tirar um cochilo. Uma soneca. Depois ele acorda e vê o que Deus fez através desse povo que orava. Esse precisa ser o nosso papel como igreja. Pode ser que o humano não tenha dinheiro para sustentar mais missionários. Mas é o seguinte, Deus levanta outra igreja para sustentar esse missionário que não pode ser sustentado pela igreja.
Porque às vezes a gente nos cobra, né? Às vezes é difícil mesmo falar assim, cara, eu queria estar com esse cara. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E voltando aqui, Pedro cai em si, cara. E ele vê o que Deus fez. E é interessante que ele chega naquele local, ele bate na porta, aí não vai atender quem é. Tipo assim, sou eu, Pedro. Cara, ela não abre a porta, ela vai correndo para falar, cara, Pedro tá aí. E o pessoal, essa menina deve estar louca, cara. Deve ser algum anjo batendo. Deve ser algum anjo batendo. Mas não era anjo nenhum. Era Pedro. Era Pedro que foi solto. Um milagre aconteceu. O sobrenatural aconteceu. É assim que Deus faz quando a gente ora. O sobrenatural acontece. O milagre acontece. Deus continua sendo Deus. Deus continua fazendo milagres. Deus continua fazendo sobrenatural. Que a gente possa ter esse entendimento. Que a gente possa ter esse entendimento. Ter esse entendimento. Eu estava conversando com um pastor lá da faculdade, ele falou para mim assim, Márcio, eu nunca obriguei meus filhos a estarem numa igreja. Mas eu vou falar para você, cara. Eles gostam mais de igreja do que eu. Testemunho. Testemunho. A minha filha Maria, cara, ela é sobrenatural. Ela vai para a missão comigo, eu estou lá em plena São Paulo. Eu estou procurando ela, daqui a pouco ela está lá na frente segurando a bandeira, cara. Está lá. Testemunho. É o de melhor que eu posso deixar para ela é isso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É a maior herança que eu posso deixar para minha filha. Eu quero que ela faça uma faculdade? Sim. Mas mais do que tudo, que ela obedeça à voz de Deus para a vida dela. Mas eu posso dar esse testemunho na vida dela. Amém? 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 Amém. Beleza. Então, seguindo, o sobrenatural aconteceu. O sobrenatural aconteceu. E a gente tem vivido dias difíceis. Dias de perseguição. Dias de perseguição. Eu não sei se vocês acompanharam o boletim, mas eu quero acompanhar aqui de parte que eu escrevi. Certo? Assim como Pedro, podemos nas nossas vidas aprender algumas lições em tempo de perseguição. Em primeiro lugar, podemos, como igreja, se colocar em oração incessante diante das adversidades. Oração diante das situações difíceis. Às vezes nós queremos resolver com as nossas próprias forças, né? Eu vou lá que eu vou resolver essa parada aí. Não é assim. Não é assim. Não é desta forma. Não é desse jeito. É como Deus quer. Se lembra quando Pedro vai lá e arranca a orelha do soldado? Jesus chega, pô Pedro, cara, você não entendeu nada. Tem que explicar tudo de novo. E às vezes é assim, Jesus, com as nossas vidas. Não, Márcio, senta aqui, você não entendeu nada. Senta aqui que eu vou ter que te explicar de novo. É assim. Vida de oração. Igreja que ora. Igreja que dá o testemunho do que vive. Essa é a primeira. Outra. Em segundo lugar, devemos, assim como Pedro, confiar em Deus em meio às diversidades. Confiar como Pedro confiou. Numa situação tão difícil que não tinha mais jeito.
Herodes só estava esperando passar a Páscoa para matar ele. Só estava esperando. E voltando só um pouquinho lá, o que acontece? As mortes tinham caído na graça do povo. Caiu na graça do povo. O que Herodes? Vou continuar matando. O povo gostou disso. Na graça. Herodes só estava esperando. Mas só que ele não esperava o que Deus ia fazer. Não esperava. Esperava. Quando ele chega lá, Pedro já não está mais na cela. Quem pagou o preço foram os soldados, né? Foram mortos. É assim. É assim. Precisamos ter vida de oração. Amém? Vamos lá para o segundo. Deixa eu achar aqui. Segundo lugar, devemos, assim como Pedro, confiar em Deus em meio às adversidades. Confiar em Deus, confiança. Ser fiel a Deus, mesmo na situação difícil. Imagina eu falar com aquele povo lá sobre Deus. O cara fala, Márcio, eu já perdi meu emprego. Eu não tenho coragem de voltar para minha casa. Como eu falo? Eu preciso falar, mas eu preciso orar. Preciso orar. Para que ele possa entender quem é a pessoa de Deus. Que ele possa entender quem é a pessoa de Deus. A dificuldade nos ajuda a crescer. A tribulação nos ajuda a crescer, a se tornar mais maduros. A se tornar mais maduros na fé. Amém? Por isso, a igreja crescia através da perseguição, através do sofrimento. A igreja não crescia quando tudo estava bem, quando não acontecia nada. Sempre foi ao contrário. E continua sendo. Nossos irmãos são mortos, Deus levanta mais missionários na disponibilidade de seguir a Jesus, de fazer o diferencial. A tribulação existe para isso, para que a gente cresça, para que a gente entenda quem é a pessoa de Jesus. Existe uma pessoa que sofreu mais do que Jesus? Não existe, cara. Não existe. Eu vejo o filme de Jesus, eu falo assim, cara, eu falo, Deus, tenha misericórdia de mim. Que eu não passo nem a metade e às vezes eu reclamo da vida. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Amém? E o terceiro lugar, podemos desfrutar do milagre de Deus. Assim como Pedro experimentou, quando a igreja se reúne para orar a Deus, um milagre acontece. Isso nos mostra que precisamos confiar em Deus para que a igreja viva o sobrenatural. Desfrutar dos milagres. O que Deus fez com você. Desfrutar com seus irmãos. Desfrutar. Pedro poderia ter ido para outro lugar. Não, ele foi lá onde a igreja estava reunida e contou o que Deus tinha feito. Desfrutar dos milagres. Desfrutar. Eu passei na candidatura lá no presbitério lá, e o negócio é tenso. A Solange está aí de prova. O negócio é tenso. Milagre. Sobrenatural. Pessoal fazendo as perguntas e tudo. Eu falei, pessoal, vou falar o seguinte para vocês. Eu não sei nem mexer em notebook. Estou aprendendo agora. Falar bem, então, você está esperando um catedrático, cara. Vai ser difícil. Meu papel é falar de Jesus. Meu papel é falar daquilo que Deus tem feito a cada dia. Amém? Então que você possa desfrutar dos milagres que Deus tem feito.
mesmo nas situações difíceis da nossa vida, porque ela vem, ou cedo ou mais tarde, ela vem. Não adianta a gente querer sumir. O único lugar que a gente pode correr é para os braços de Deus, é para os braços do Pai. Amém, irmãos? Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos. Amém?